Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula de função quadrática ou função de segundo grau. Na aula anterior, nós paramos bem aqui. Fizemos Bhaskara para encontrarmos a interseção com o eixo das abscissas, o eixo do x, não é isso? Bom, falando exatamente sobre o eixo das abscissas, é o seguinte. Pensa que você está lá resolvendo Bhaskara, voltando aqui à aula anterior, encontrou delta, tá? E o valor para delta, seu discriminante, foi o número positivo. Bom, se foi positivo, o que vai acontecer? Temos duas situações. Quando o coeficiente A for positivo, onde a concavidade da parábola é para cima, você está vendo aqui, e quando o coeficiente A for negativo, onde a concavidade da parábola é para baixo. O que acontece aí, Tony? Acontece o seguinte, olha só, presta atenção. Concavidade para cima, delta positivo, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Concavidade para baixo, delta positivo, também vou ter duas raízes reais e distintas. Então, o delta vai influenciar na quantidade de raízes que eu vou encontrar. Se distintas ou iguais. No caso, duas raízes reais e distintas, delta maior que zero. Podem ser iguais, se delta for zero, vou falar sobre isso, e pode nem ter raiz real. Bom, aí eu vou poder encontrar dois valores distintos para x' e x2' quando o delta é positivo. Simule uma situação, Tony, para eu entender melhor. É o seguinte, preste atenção, se ligue. Imagine que você está resolvendo Bhaskara, você tem lá 6 mais ou menos a raiz de, vamos botar aqui, raiz de 4, um valor para delta positivo, tá? Simulando a situação. Então você tem 6 mais ou menos raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes A seja 1. 2 vezes 1 dá 2. O fato de delta ser positivo, você vai encontrar x' 6 mais 2, 8, dividido por 2, não é isso? Que vai dar 4. x2', 6 menos 2. x2', 6 menos 2, 4, dividido por 2, que vai dar 2. Você tendo dois valores diferentes para x, você vai marcar no eixo do x, as abscissas, tá vendo? Olha, 2 pontos. Então, vai a interseção entre a parábola e o eixo do x, terá x' e x2', dois valores diferentes, dois valores reais e distintos. A gente diz que a parábola é secante ao eixo do x, tá certo? Parábola secante ao eixo do x. Então, essa foi uma situação para o delta maior que zero. Agora, vamos imaginar que você está fazendo essa mesma conta e o delta deu zero, tá? Delta deu zero. No caso, agora eu vou apagar isso aqui, eu vou colocar um zero no lugar, certo? Vou apagar também o lado de cá. As contas vão mudar naturalmente, né? Você tem delta e delta deu zero. Bom, nós temos quais situações? Concavidade para cima, se A for positivo, concavidade para baixo, se A for negativo. Até aí tudo bem? Agora, pensa aí, raiz de zero é 0, 6 mais 0 é 6, sobre 2 vai dar 3. 6 menos 0 é 6, sobre 2 também dá 3. Perceba que as raízes, elas são reais e iguais. São duas raízes, só que são reais e iguais. Você tem, então, uma interseção apenas com o eixo do x. Tá vendo? Olha, uma interseção. A gente coloca que a parábola é tangente ao eixo do x. Então, parábola tangente ao eixo do x, a parábola e a reta, a parábola e o eixo do x se intersectam apenas uma vez. Delta igual a zero, beleza? Tranquilo até aí? Parábola tangente? Tá, então parábola secante, a primeira, delta maior que zero. Nós temos duas raízes reais e distintas. Vem a Ninja, nos acompanhe, Toninja, nosso mascote. Delta igual a zero, parábola tangente, tá vendo? Olha. A parábola e o eixo x intersectam apenas uma vez. Agora vamos pegar esta nossa conta que nós usamos. Vamos colocar agora para um delta menor que zero. O que vai acontecer se o delta for menor que zero? Vamos lá, pegando isso aqui e levando lá para baixo. Se o delta for menor que zero, vamos colocar um valor para delta menor que zero aqui. Vamos apagar o restante. Bom, se o delta for menor que zero, exemplo, o delta deu menos 9. Como nós sabemos que raiz quadrada de menos 9 não é real, não é um número real,
Esqueceu? Vá na playlist, revise conjuntos. A gente fala em conjuntos numéricos. Fala sobre isso lá na minha playlist de conjuntos, tá? Se delta deu negativo, a gente vai escrever que não pertence aos reais o resultado, tá? Não pertence aos reais, será um número imaginário. A gente vai falar sobre isso lá em números complexos. Bom, então não pertence aos reais, logo não tem raiz. Aí a parábola é exterior, ela não tem raiz. Seja A positiva com cavidade para cima ou A negativo com cavidade para baixo. Tá certo? A parábola é exterior, não tem raiz. Então nós temos três situações: parábola secante, parábola tangente, parábola exterior. Vai depender do delta, ok? Precisar revisar, você vai lá. Bom, agora, outro elemento importante é a relação entre os coeficientes e as raízes. A relação entre os coeficientes e as raízes. A soma das raízes x'. Vem a ninja, vem ajudar a gente, ninjinha. Nosso mascote, Tom Ninja. A soma entre os coeficientes e as raízes, olha só. X' mais x2' é menos b sobre a. O produto entre x' e x2' é c sobre a. Então, eu tenho uma relação entre coeficientes e raízes. Eu falei soma, perdão. Relação entre coeficientes e raízes. Coeficientes a, b e c, raízes x' e x2'. Soma x' mais x2' menos b sobre a. Produto x' vezes x2' igual a c sobre a. Tá certo? Então, soma, produto. São importantíssimos para você encontrar as raízes direto. Tem casos que você consegue achar as raízes direto. Também para aplicar em algumas questões, tá? Beleza? Relação entre os coeficientes e as raízes. Fique de olho nisso aqui. Bom, também nós temos o vértice da parábola. O vértice da parábola é extremamente importante, gente. Agora, para falar em vértice de parábola, vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Já temos aí 7 minutos de vídeo, então vamos para o próximo vídeo, tá certo? Próximo vídeo a gente vê isso aí. Agora, se deseja fazer um curso com questões do Enem, faça meu curso Top Enem no meu Insta. Você entra na minha bio, clica lá e você vai ver que tem como responder um questionário rapidinho, bem rapidinho, bem pequenininho mesmo, para você entrar no curso e estudar por habilidades e competências do Enem. Um curso inédito que é fantástico, deixa você bem à frente da concorrência, tá certo? Aguardo você lá. Um abraço.